Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui. Para mim é um grande prazer receber esse convite do meu amigo Greg e do Ari. Já tive a oportunidade de ser entrevistado nesse programa Confraria do Esporte, que há tempos a gente falava lá, o Greg falou, eu tenho esse programa Confraria do Esporte, gostaria que você um dia pudesse estar comigo nessa. E Greg, pintou a oportunidade e mais do que isso, pintou a oportunidade de a gente hoje bater um grande papo. Ela falou até nos bastidores, posso te chamar de professor? E eu falo, posso te chamar de Sandrinha? Que eu a conheci como minha aluna. E tem uma história incrível, desde os tempos do futebol, passando agora como uma mulher empreendedora também, como uma atleta que ainda é, a gente parece os treinos dela lá com a gente. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre a nossa profissão, sobre a história dela e sobre saúde, principalmente a saúde, né, a importância da atividade física nesse período pós-pandemia. Então estou aqui com tá o nome aqui que ela já fala, da Alexandra Valpassos. Eu lembro de dois, Sandrinha e Valpassos. Então a gente vai na Sandrinha. Sandrinha, muito prazer ter você aqui nessa nossa estreia. Fica tranquila. Eu vou falar pro Greg, nós estamos aqui na Confraria do Esporte, mas estamos tomando água, Greg? Outro dia a gente toma um vinhozinho aí, uma gelada. E a Sandrinha falou, professor, vamos falar de futebol? Estaria um programa inteiro pra gente falar de futebol, mas hoje a gente vai falar também de futebol, te apresentar para quem ainda não te conhece, falar um pouco da sua história e falar de saúde. Sandrinha, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dando essa entrevista para o meu professor, que foi há muitos anos professor de futebol. E a gente vai falar um pouco sobre atividades físicas na terceira idade, né, professor? Não é de futebol, mas um dia a gente vai bater uma bola. A resenha do futebol também que vai fazer. Eu tenho um espaço. Ele é um espaço de cross-training, ele é personalizado e a gente treina muitas pessoas da terceira idade e de outras idades também, faixa etárias, e de performance, atletas, não atletas, mas quando eu falei para eles que eu vinha falar sobre a terceira idade, elas pediram para eu mandar um beijo. Então, um beijo para vocês, as nossas alunas da terceira idade. E já aproveitando, já fica a dica para vocês. Não dá nem pra gente falar alguns nomes, senão esquece o nome lá. Não, Sandrinha, professor, não falou o meu nome. Mas a gente vai estar no canal 9 da NET, para vocês assistirem, canal 8 da Vivo, canal web BCC da Television e Soul TV, plataforma de streaming. Você baixa lá e aí já vai estar a professora aqui, o professor também, mas a professora Sandrinha falando sobre saúde e falando de vocês, aí mandando a dica aí. E aí, quando o pessoal quiser saber se acontece ou não, é ir lá no Centro Esportivo, no espaço Sandrinha Valpassos, que voltar a ver as meninas treinando lá. Sandra, já começando e falando um pouco da sua história também, você acha que a sua vivência também do futebol, e a Sandra assim, fez parte de uma geração do futebol, em alto nível, né, seleção brasileira, em que era uma luta tanto pelo esporte, como pela inserção da mulher na atividade física. No próprio esporte, né? Fala um pouquinho da sua formação como atleta, Sim. Das suas experiências e depois da formação acadêmica também. Sim. Eu comecei com 13 anos no futebol, 13 anos de idade. Foi o meu padrinho que me levou, inclusive escondido do meu pai, que não gostaria que eu jogasse futebol. Ele queria que eu jogasse vôlei, mas eu não tenho altura para isso. E nasci com o dom do futebol, que ele era jogador de futebol. Meu pai foi jogador de futebol. Então, nisso, eu fui levada para fazer um teste, eu passei esse teste e comecei a jogar no Juventus, onde a Marta começou, onde as meninas que começaram a jogar, as mais conhecidas, foram lá no Juventus, com a Magali, ela que fez a gente gostar do futebol, ensinou a técnica, o posicionamento, tudo para a gente se tornar profissional. E ali um passo foi para o Palmeiras, São Paulo, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, e aí foram 22 anos. 22 anos. Estou com 40, 22 anos. Dedicado ao futebol. Dedicado ao futebol. Quando eu te conheci, você estava terminando a carreira ou ainda jogava? Porque eu lembro que no último ano. Eu te usava até, num bom sentido, para mostrar alguns exercícios e era até um estranhamento dos próprios meninos. Eu falava, mas caramba, não chamou o menino, vai chamar. Porque ela já tinha uma história muito maior que os meninos que estavam ali, né?
Então acho que foi mais ou menos nessa época, faz 20 anos quase que. Exatamente. Né? No futebol eu fiz uma faculdade, não tinha educação física, então eu fiz publicidade e propaganda e eu preferi me formar para poder partir para outra faculdade. E aí foi no último ano que eu estava na FIG, né? Isso. E aí o professor foi meu professor de futebol e aí a gente... Aprendi mais do que ensinei ali, viu? Imagina. E aí a gente fazia a preparação, as aulas práticas, né, professor? E aí ele pedia para eu demonstrar. Mas era tudo muito brincadeira, porque os meninos também jogavam bem, né? Então a gente meio que sempre brincava bastante. Muito eu tinha legal. Então você fez publicidade e marketing antes, né? Antes. Depois faculdade de educação física. Exatamente. Aí, eu não sei como está hoje a formação, mas nessa época tinha muitos cursos, né? Então, assim, vários cursos você acabou fazendo. Tenho 4 pós-graduações já. 4 pós-graduações. Adoro estudar. Amo estudar. O centro esportivo lá, o seu espaço hoje, ele tem quantos anos? Tem 6 anos. Ele é um pouco de fruto disso que você viveu. De tudo você joga isso. ali o que você... Exatamente. O que você viveu. Eu nunca quis que o meu espaço, qualquer lugar que eu estivesse, fosse igual ao de todos. Sempre diferente. Sempre fazendo o melhor. O que eu gosto é de transformar a vida das pessoas com atividades físicas. Quem ama o esporte, quem nasceu para o esporte, quem viveu do esporte, sabe que esporte transforma. Sabe disso, porque eu sou uma pessoa, sou uma prova do que o esporte transforma. Então, assim, para mim, treinar as pessoas do jeito que a gente treina, porque é personalizado, mas é diferente e é alegre. Então as pessoas ficam bem. Tanto que as pessoas da terceira idade que treinam com a gente, treinam há mais de 5 anos. E tanto disso que são ex-alunos meus de academias, de outros lugares que eu dei aula, há mais de 10 anos. Então, assim, é um amor, né? Só de você manter uma pessoa em atividade durante 10 anos. Durante já 10 anos. Com a mesma pessoa, que tem algo em especial. Exatamente. Daniela, e esse algo em especial é o que a gente vai ver no segundo bloco. Já vamos pro segundo bloco, tá vendo? Passou tranquilo a primeira etapa. E a gente vai falar especificamente do trabalho lá seu. E aí, expandindo um pouco mais, qual a importância disso nesse momento pós-pandemia que a gente está vivendo, e que todos fiquem aí ligados para saber as próximas dicas e compartilhar a dica. É isso aí. Exatamente. Fala pessoal, estamos de volta aí nesse bate-papo com a minha aluna, grande amiga e colega de profissão, Sandrinha Passos, Val Passos, ex-atleta de futebol. A gente até começou o primeiro bloco falando, será que vai ter alguma resenha do futebol? Infelizmente hoje não, mas felizmente a gente vai falar bastante sobre saúde nesse bloco, né? E para as alunas que quiserem dar uma olhada na professora falando e nas dicas aí, compartilhem. Canal 9 da NET, canal 8 da Vivo, canal web BBC Television, e na plataforma stream Soul TV. Pode ir lá para acessar e aí ver as dicas da professora. A gente terminou o primeiro bloco falando então de tudo aquilo que você viveu e hoje joga no seu espaço de treinamento lá, um espaço de saúde, né? Eu costumo falar, Sandra, que nós somos um facilitador de saúde. Sim. Eu e você, como amamos o esporte, usamos o esporte também como facilitador. E aí, é algo muito imprevisível para a nossa geração, veio a pandemia. Né? Tanto para a gente como pessoa, como empresário, né, e como professor. A primeira coisa que eu ia saber com você, qual que foi a reação, a sua, né? Há quase 2 anos, a gente estava parando lá em março, e vamos parar, mas daqui a pouco a gente achou que ia voltar e as coisas não voltaram, né? Uhum. Então, primeiro, como foi a sua atuação profissional em relação a isso? Foi para online, dava dicas, como é que foi isso para você? Olha só, a gente, quando falou, vamos parar tudo. Então, era no centro de Guarulhos, o centro ficou praticamente fechado. Eu sempre olho as coisas boas. Por mais que estejam acontecendo coisas ruins, eu sempre vou pelas coisas boas. O que eu fiz? Eu chamei minha equipe e a gente planejou treinos online.
Nessas aparições que a gente dava, lives ao vivo, treinos online, veio muitas pessoas que não eram nossos alunos, mas que gostavam das nossas lives. E com isso, apareceu algumas oportunidades. Eu chamo que foi Deus. Eu falo muito que foi Deus. Porque vendo eu administrar uma live ao vivo, aí veio o patrocínio da Rexona para que eu fizesse uma live com uma influencer muito conhecida, que é a Ana Etz, e depois com a Carol Borba, e aí veio a Gillette, e veio a IoPro. Então, eles foram pagando para nós as nossas lives. Com isso, eu consegui sustentar minha equipe, sustentar meu espaço. Não foi muito dinheiro, mas eu sabia o que fazia com os nossos alunos. E a gente dava aulas para os nossos alunos online, pelo Zoom. E as aulas eram lotadas. As primeiras aulas foram gratuitas. Gratuitas. Aí isso tomou uma outra proporção, aconteceu tudo isso. Gostaram das lives e aí vieram os patrocínios. Eu não esperava isso, mas eu entrei de cabeça. Então eu cheguei a dar aula 3 horas da manhã, porque não era só os brasileiros, eram pessoas de outros países que estavam assistindo as nossas lives também. Então assim, eu fui com a cara e com a coragem, dormi pouquíssimo. De casa mesmo eu fazia, às vezes eu pegava um Uber e ia para o espaço fechado. Eu fazia as lives, então não só eu como a minha equipe toda, então foi um trabalho de equipe para com os alunos, para que eles não ficassem parados nunca e para que eles se cuidassem. Foi muito legal porque até a minha casa participou disso. Isso que eu ia falar. A gente acabou... acho que já era uma tendência. Isso foi acelerado, né? A gente acabou entrando para a casa das pessoas, né? E você teve a resposta de várias pessoas que, de fato, não faziam atividade física. Muitas. E aí foram impactadas pelas suas lives e depois voltaram ao presencial, retornaram. Onde que é essa? Aqueles que davam, né? Isso. Onde que você tá? Quero ir presencial. Aconteceu? Aí foi, assim, um trabalho tão árduo, um suor tão grande, que quando foi a primeira vez que a gente pôde abrir o espaço, que da primeira vez ele falou, pode abrir, multipliquei os alunos. Porque eram os alunos da internet que vieram para o presencial. Então, assim, para mim, eu falo que foi Deus que ajudou a gente, porque a gente não parou, a gente não desistiu. Então, das lives, vieram a multiplicação dos alunos. Então, para nós, foi muito gratificante. Aí veio a segunda vez que a gente teve que fechar. Traçamos outros objetivos, não teve patrocinador, mas aqueles alunos que estavam com a gente não deixaram de ter treino. Então, aonde a gente estava, a gente dava treino. Nessa experiência, você vê, aí agora a gente falando um pouco mais concretamente, e vai ser um tema grande do nosso próximo terceiro bloco, mas já dando uma introdução a isso, em relação às dicas para esse momento agora pós-pandemia. Pós-pandemia. Nós paramos 2 vezes, a segunda vez as pessoas já estavam até, não mais preparadas, mas já tinham passado por isso, ficamos acho que 2 meses parados. Então, o online já foi uma adaptação que já tinha ocorrido. Então, fizeram ali, mas aí agora as coisas estão voltando, né, um pouco mais ao normal, flexibilizando um pouco mais. Como dicas assim, e aí eu vou te perguntar se uma delas já foi essa, o de dar continuidade ao treino, né? As pessoas não pararam por conta de tudo que eu imagino que vocês tenham feito, né? Uhum. E faz live, brinca e tenta chamar a atenção da pessoa para ela fazer atividade. Uma das questões foi a continuidade, né? Foi. E aí até nas nossas conversas aqui você relatou de algumas pessoas começaram a descobrir algumas defasagens de saúde no meio da pandemia. E aí voltaram a te procurar. Como que foi isso? De fato? Teve a continuidade, uma das dicas? Como é que você fala isso para as pessoas? No espaço em si, teve pessoas que perderam pessoas amadas, teve pessoas que tiveram, né? E teve sequelas disso. Então, o que acontece? É tudo uma estrutura, professor. Todo um planejamento. Por exemplo, as pessoas não queriam mais parar de fazer atividade física, por conta que descobriram o remédio. Exatamente. E a gente tinha que planejar treinos para pós-pandemia, de quem teve e teve sequelas. Estruturar treinos para quem não teve e não queria passar por isso,
né? A dificuldade em treinar com a máscara, os treinos para fortalecer quem perdeu bastante força, atletas que precisavam voltar ao seu esporte e em pouco tempo a gente precisou acelerar o ritmo, então foi todo um planejamento. Então o que a gente fez, cada professor cuidou de alguma coisa. E aí o que acontece? Como é personalizado, a gente fez uma estrutura, a gente treina 6 pessoas por horário. Quem é atleta, quem é terceira idade, quem pegou Covid, quem não pegou. Como que a gente vai fazer? Cada treino a gente... Surgiu aí um novo grupo, então. Um novo grupo. Pós-Covid. Exato. E aqueles apavorados, né? Os apavorados da vida que não queria pegar, mas também não queria deixar de treinar. Aos apavorados, Gala, espera um pouco que nós estamos indo pro terceiro bloco e aí vai ter mais dicas aí pra você. Para aqueles que também estão falando, eu não comecei ainda a fazer minha atividade física, daqui a pouco tem mais dicas daí, curta um pouquinho mais aí. Aqui, ó, Sandrinha Valpassa vai passar as dicas da nossa jogadora, hoje professora e empreendedora. Aguarde. Voltamos ao nosso último bloco, infelizmente passou rápido, tá vendo, Sandrinha? Aquele jogo bom, sabe o jogo que você vai assistir não passa rápido o jogo. Quando o jogo é bom, passa rápido. Jogo bom de jogar passa rápido, jogo bom de assistir passa rápido, conversa boa também passa muito rápido. A gente estava falando no segundo bloco sobre os apavorados, calma, os apavorados do Covid. Sandrinha, se a gente entender a saúde, né, como uma coisa um pouco mais ampla, que é, né, não só física, e a gente estava conversando aqui, a gente fala bastante da questão emocional, que foi um dos pontos chaves até do próprio confinamento que a gente passou, Sim. né? E de fato, tanto o confinamento de ficar em casa como a perda de entes queridos, né? Perde outras pessoas ficaram meio em pânico, principalmente o pessoal da terceira idade. Grupo de risco total. Além da idade, as pessoas, como a gente falou, foram descobrindo, né? Sedentarismo, diabetes, sobrepeso, então enfim, né? É um grupo que de fato, nesse pós-pandemia, é o que você foca bastante lá também. Sim. E é o que a gente pode falar nesse terceiro bloco bastante de algumas dicas, para que elas também fiquem contentes que a gente está falando delas lá. Tá? Isso, esse grupo é um grupo que você já trabalhava, mas que ficou muito claro pra gente. Muito claro. Então, esse grupo, especificamente o grupo da terceira idade, era aquele grupo que ficava em casa e que não fazia atividade física, no máximo uma hidroginástica ou uma caminhada. Isso, olhe lá. Só que nessa pandemia, e eu posso falar isso com propriedade, muitas pessoas com depressão. Então, a terceira idade foi o público mais atingido pela depressão. Eu falo isso com propriedade porque meu pai viveu essa depressão. Porque, querendo ou não, a terceira idade gosta de trabalhar. E meu pai trabalha também. Ficar em casa para eles não para nós que somos novos ainda, que temos um trabalho e que ficamos angustiados, imagine para eles que o pouco que eles faziam, o pouco já era muito. Então eles foi o público mais atingido por depressão, posteriormente a minha mãe também e os meus alunos. Então, assim, cresceu muito o número da terceira idade com depressão e o que a gente fazia no espaço para que isso amenizasse. Isso. Primeiro, encorajar eles de ir treinar. Isso é uma estratégia que vocês usaram, mas fica a dica aí também para vocês. É uma estratégia geral. É uma estratégia então, geral, antes de você falar, eu já ia pontuar essa. Então, vamos lá, Sandrinha. Que você criar coragem. Né? Encorajar eles e motivar deles irem treinar. Né? Em qualquer lugar. Gente, desde que você goste do que você está fazendo, do que vai melhorar a sua saúde, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você não precisa procurar um espaço
o espaço do professor, um lugar que você se sinta bem, que se sinta cuidado, porque a terceira idade precisa de exercícios específicos para eles, porque com o passar do tempo eles têm algumas restrições, Claro. Sim, mas eles não são debilitados totalmente, que não possam ser desafiados nem motivados. Por exemplo, a gente tem pessoas de 70 anos no espaço, que mexe com bola, e que ama, e que se eu não dou a bola para jogar ou para fazer algum tipo de exercício, eles cobram, entendeu? Tem outras que pegam corrida no cone, coisas de habilidades, coisas de agilidade, coisas de cognição, que querendo ou não vai perdendo com o passar do tempo. Lesões que eles têm com o passar do tempo, a articulação, né? Então, o que acontece? Você pode estar um treino de fortalecimento com de condicionamento para a terceira idade, pós-pandemia, pré-pandemia, o que vocês quiserem, mas não façam com que eles não acreditem neles. Deixa eles se sentirem motivados, criarem um desafio neles próprios e na gente, que somos personagens, para que a gente planeje um treino diferente para eles. A gente tem umas 20 pessoas de 50 anos para cima. E eles treinam normalmente. Normalmente. O que não pode acontecer? Alta carga, muito impacto. E se deixar, eles viram até cambalhota. Se deixar, eles viram até cambalhota. Ô, Tani, e aí, assim, para essa pessoa que está agora ali sentada, olhando a gente aqui e falando, mas cadê o Greg, cadê o Ari? Agora, hoje é o Edu que está aqui, ó, batendo um papo. Estamos aí um prazer estar aqui com o Confraria do Esporte, nesse bate-papo. Tá olhando a gente ali e falando, será que eu tomo coragem? Será que eu não vou? Onde que eu vou? Para onde que eu vou buscar? O que que eu vou buscar? E você, para mim, falou do maior dos segredos, que a pessoa ir ao lugar que ela se sente segura, bem. Se sente bem. E cuidada. E ter um prazer e cuidado, né? Então, assim, nós temos algumas opções aqui. O Espaço da Sandinha, eu passava por lá, sempre ali no centro. Fica mesmo a dica. Passa até o endereço aí, seria essas pessoas. No centro, né? No centro de Guarulhos, na rua Benedito Rodrigues de Freitas, número 67, bem pertinho do Senac. E aí também depois tem os contatos aí das redes sociais, entrar em contato lá. Mas então que a pessoa se sinta acolhida. Acolhida, perfeito. Essa é a palavra. Na terceira idade, a pessoa precisa se sentir acolhida, para que ela desenvolva o trabalho físico. Ô Sandinha, eu nunca tenho 60 anos aqui, eu nunca fiz nada, não trabalhava, não jogava muito esporte, até porque tem toda essa relação que a gente falou da mulher. Com o esporte. Ainda há tempo de eu ir lá e fazer uma atividade com graça, com bola, brincar lá e fazer. Nunca é tarde. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Para fazer atividade física. Nunca é tarde. E olha, vocês vão adorar. Se começar, pode ter certeza, vocês não vão mais parar. Não param. Uma das questões, e aí, né, pra gente até já ir pros finalmente, e aí eu vou destacar essa, a gente tem agora, que não tá tão próximo também, mas Setembro Amarelo, que vai falar sobre o suicídio, que uma das causas maiores é a depressão, né? E a importância, né, da atividade física, para a terceira idade principalmente, porque o meio social deles, eles têm uma característica, não tem? Sim. Se você pudesse destacar algumas características dele, e depois essa importância, acho que seria uma coisa importante para a gente. Exatamente. A maioria das pessoas da terceira idade, que a gente chama de atletas da terceira idade. Ótimo. Quando eles passam no médico, os médicos pedem para fazer hidroginástica, né? E isso, a sociabilidade deles em formar amizades, terem um sócio, um social, faz muita diferença. Ótimo. Então, o meio que eles vivem é um meio onde a conversa é importante, né? O respeito é importante, o carinho é importante. E eles são um público de maior fidelidade para qualquer tipo de academia, de espaço, de clube. Porque se eles pegam amor por que eles fazem, eles nunca saem de lá. Hoje o aluno falou, né? Edu, não convida a aposentada para fazer as coisas que a gente vem. Que a gente vem. E eles tratam o professor com o maior amor. É como se a gente fosse filho deles. E isso gera uma confiança, gera uma amizade e um carinho que a gente faz com que eles se sintam bem. Então, muito difícil eles saírem da atividade física se eles encontram isso pela frente. E muito mais fácil eles deixarem a casa deles para ir fazer a atividade física. E não faltar, nunca faltar no cinema. Sandrinha,
Isso parece uma coisa normal, mas não é tão normal, porque 5% só da população faz atividade física, né? Então a gente tem ainda um campo muito grande para acontecer. Então quando você tem um grupo desse que está há 10 anos, as meninas que vão te ver há 5 anos agora no novo empreendimento, te seguindo, pode ter certeza que tem algo de especial. Sim. E quando eu te conheci lá atrás, você já tinha muitas coisas especiais. Então, nosso papo sempre é muito curto quando é bom. Queria agradecer muito a sua presença. Obrigada a vocês. Queria deixar você à vontade para dar dica para as meninas aí, dar um abraço, dar um alô para quem você quiser, para a gente ir encerrando. Mas eu fiquei muito feliz em hoje estar aqui. Já agradeço ao Greg e ao Ari por essa oportunidade e por ser você, a gente bater esse papo. A palavra está com você. Obrigada a todos vocês, obrigada, professor, de coração. Sabe que eu gosto muito de você, né? Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, eu vou estar assim aqui para oferecer alguma coisa de importante para a atividade física. Um beijo para o meu pessoal lá do espaço, que vão assistir com certeza, as minhas atletas da terceira idade e a todos vocês. Eu posso resumir aqui a maior doença que está sendo reconhecida por todos, que é a depressão. Mas se você dá o primeiro passo, você consegue sair dela assim. E para todas as pessoas que estão em casa, você também consegue começar. É só você ter... A motivação, ela é sua, ela não é de nenhum professor, ela vem de dentro de você. Mas você consegue começar a fazer uma atividade física e não parar mais. E a saúde em primeiro lugar, porque o corpo foi feito para fazer atividades físicas. Como diria aquele nosso grande artista, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Pessoal, um grande prazer estar aqui, um grande abraço. Sigam a gente aí nas redes, sigam a professora Sandrinha, Confraria do Esporte. Aquele abraço, até mais.